Fala, Samuel, como é que tá você? Tudo bem? Fala, Rodrigo. Tudo jóia? Que alegria. Maravilha, cara, maravilha. Que bom estar aqui batendo um papo com você, batendo um papo com essa galera. Falar de coisa boa sempre, quer falar de viajar, né? Opa, dois apaixonados por viagem aqui. Exatamente, exatamente. Uma frase que você fala muito, né? Que você não precisa ser rico para viajar, você precisa ter o conhecimento. E é Isso aí. conhecimento esse aí que a galera que vai participar aqui desse nosso bate-papo, vai começar a ter aí justamente para aprender a viajar barato, viajar de graça e ter oportunidade aí de ir para Israel de forma totalmente gratuita. Legal, legal. E, inclusive, conhecimento é riqueza, né? Exatamente, demais, demais. Então, o que você vai estar passando para a galera aqui hoje é um valor, assim, inestimável. Gratidão pela tua vida, por estar aqui doando aí o seu tempo, compartilhando o teu conhecimento, essa riqueza que eu tenho certeza que foram anos de conhecimento e nessa live aqui nós somos abençoados de ter a tua presença aqui com a gente. Perfeito, obrigado, obrigado. Mandar um abração para a galera que está entrando aqui, ó. Bastante gente nos acompanhando e eu tenho certeza que eles vão também ser incentivados hoje a viajar para Israel. Esse assunto aí que como posso falar, queima o meu coração falar sobre Israel. Eu sou apaixonado por Israel. Eu que sou pastor, sou estudante da Bíblia, sou teólogo, mas essa viagem para Israel mudou. A primeira viagem, a primeira vez que eu fui para Israel, assim, impactou muito a minha vida e hoje eu dedico meu tempo a ensinar pessoas a viajar para Israel e economizar também na viagem e, por que não, voar até de graça, né, Rodrigo? Exatamente, é algo que é totalmente possível e quando eu digo totalmente possível, na verdade é para qualquer pessoa, assim. Às vezes a pessoa ela tem aquele sentimento de que, eu não gasto dinheiro no cartão de crédito, então eu não consigo acumular milhas, eu não consigo viajar. Ou, eu não ganho dinheiro, Enfim, tem uma série de coisas que as pessoas criam na cabeça que, elas elas já dizem que não vão conseguir sem nem ao menos tentar aprender, né? Se Então, sabotam, né? se sabotam, exato, se sabotam. E a culpa é sempre de alguma coisa. Então, eu não posso porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro. Não é nada disso. Hoje eu falo, né, que as milhas é um direito nosso. Então, é algo que todo mundo deveria ter. Pessoas hoje, quem está aqui no Brasil, que ganham, que comprovam renda a partir de R$ 800, já consegue ter cartões de crédito que acumula milhas. Então, assim, realmente não tem desculpa para dizer que não consegue, tá? Então, conseguir é uma coisa, querer fazer é outra coisa. Mas conseguir, todo mundo aqui consegue, é totalmente possível, basta querer, basta colocar em prática, tá? Legal. Então, nosso bate-papo aqui vai ser bem legal, justamente por isso, porque que a galera vai aprender aqui, a galera consegue viajar aí para Israel de graça ou para outros destinos, mas é importantíssimo, né? E aí, quando você viaja para Israel de graça, unido aí ao seu trabalho, é, é algo que se completa, né? Show, show. E sem dúvida, né? Como você falou, nós estamos falando aqui hoje de Israel, porque é o meu trabalho, é o meu foco, é aquilo que eu ensino. Mas essas técnicas, o que nós aprendemos pode ser aplicado para qualquer lugar. Exato, Legal. exato. Então, só para a gente aí contextualizar um pouquinho, explica, faz aí um resumo para quem não conhece o mundo das milhas, esse universo aí das milhas, dos pontos. Dá aí uma palhinha para a gente de como a pessoa aprender um pouco mais. Quais são os primeiros passos para começar hoje a sair do Tá, zero e chegar em 1 milhão em 6 meses? tá, vamos lá. Eu vou explicar aqui um pouquinho, tanto para quem é do Brasil, né? Quem mora no Brasil, quanto para quem mora fora do país.
né? Para quem é do Brasil hoje, eu digo que o Brasil é uma terra de oportunidades para o mundo das milhas. A gente tem benefícios aqui no Brasil que em lugar nenhum do mundo tem. Ah, você mora fora do país? Beleza. Se você é brasileiro com CPF ativo, você também consegue fazer muitas estratégias que são feitas aqui no Brasil. Se você é um estrangeiro ou brasileiro que, na verdade, já se desvinculou total daqui do Brasil, existem também outras estratégias. Mas, basicamente, o mundo das milhas é um mundo de um programa de fidelidade. E aí, o que é que acontece? As empresas, elas querem criar um relacionamento com o cliente dela. Qual a melhor forma de criar esse relacionamento e fidelizar o cliente? Através de um programa de fidelidade, onde esses programas de fidelidade eles oferecem benefícios para o cliente, né? Normalmente, as pessoas imaginam que a fidelidade com aquele programa é só através de cartão, só através de voos, e não é bem assim. Existem outras formas, eu vou explicar mais para frente, mas então como é que as pessoas podem começar nesse mundo das milhas? Primeiro passo, apesar do cartão de crédito não ser a única forma, é uma fonte muito boa. Então, assim, é importante que você tenha um cartão de crédito que pontua. Não tem, não tem problema nenhum. Você consegue acumular de outras formas. Mas o interessante é que as pessoas elas consigam acumular milhas de várias formas e o cartão de crédito é uma delas. Então, por exemplo, galera hoje que tem cartão de crédito e não sabe se pontua ou não pontua. Primeira coisa a fazer, liga no banco ou entra no internet bank ali para verificar o programa de fidelidade ou simplesmente entra no Google e joga cartão de crédito tal, de banco tal, pontua, pelo menos vai ter essa ideia. Segundo passo, olha o seu extrato. Ah, meu cartão pontua. Deixa eu olhar meu extrato para eu saber quantos pontos eu tenho hoje, se eu tenho pontos a vencer, se meus pontos se eu já tenho, inclusive, pontos vencidos e quero recuperar esses pontos. Então, para ter mais ou menos um panorama em relação a isso. Terceiro, se hoje eu tenho um cartão de crédito que pontua, esse cartão de crédito ele pontua bem para os meus gastos, para minhas rendas, esse cartão de crédito ele oferece bons benefícios, enfim. E aí a pessoa ela vai mapear. Beleza. Saiu daí, outra coisa que ela precisa fazer, ter o cadastro nos programas de fidelidade. Por quê? Porque quando eu falo em cartão de crédito, a gente está falando em pontos nos programas de banco. Quando eu falo em programas de fidelidade, são os programas de fidelidade das companhias aéreas, que é de fato onde a gente vai usar essas milhas para viajar. Então, fazer o cadastro nos programas de fidelidade é importantíssimo e é totalmente grátis. Você entra no site, faz o cadastro. Para a galera que está aqui no Brasil, cadastro no site da Smiles, que é o programa de fidelidade da Gol, cadastro no Tudo Azul, que é o programa de fidelidade da Azul, cadastro na Latam Pass, que é o programa de fidelidade da Latam, e, se quiser também, que é interessantíssimo, programa de fidelidade da TAP, né, que é o TAP Miles and Go, que apesar de ser português, tem muita parceria com os bancos daqui do Brasil. E para quem é cliente Santander, pode fazer também no A-Advantage da American Airlines. Então, são hoje os 5 programas de fidelidade, eu diria. Ó, faz sua inscrição, é totalmente gratuita. Por quê? Se você for viajar com uma delas, você já pontua. Se você for transferir seus pontos do programa de banco, você já pontua. Se você tem parcerias de posto de gasolina, de Uber, etc., tudo isso você pontua desde que você faça parte desses programas de fidelidade. Então, assim, resumo da história para quem está começando. Avaliar seu cartão, se seu cartão pontua ou não pontua. Se você tem pontos já no programa de fidelidade, se expirou ou não expirou, quando vai vencer. Cadastro básico nos programas de fidelidade. Esse é o panorama inicial da conversa e aí, a partir daí, a gente vai avançando no conteúdo, justamente para você sair daqui já com a ideia de como fazer para ir para Israel com as milhas. Vou contar aqui, ó, fiquem aqui. Eu sempre falo, galera, fica aqui até o final, porque aqui eu vou estar falando quantas milhas são necessárias para ir para Israel, as companhias aéreas que você pode usar aqui do Brasil, como fazer para acumular essas milhas. Então, aqui a gente ainda tem um bate-papo bem interessante Só durante está essa tarde. começando. Só está começando. É um bate-papo super interessante aqui essa tarde para quem está no Brasil, para quem está aí em Israel, já é à noite. Então,
mas tem muita coisa aqui para a gente conversar. Show, show. Mas olha só, poucos minutos aí você já deu informações importantíssimas, porque quantas pessoas não têm esse conhecimento, é, é, pontos perdidos, é dinheiro jogado fora, na verdade. Então, Exato. sem dúvida, esse conhecimento aí vai fazer a pessoa economizar. Economizando, ela vai ter um estilo de vida melhor, vai proporcionar felicidade para a família dela. Então, é um assunto de suma importância. Muito legal. Eu vi até Massa. algumas pessoas aqui falando já, Rodrigo, que Ah, querem conhecer Israel, querem conhecer o Egito. E olha só, pessoal, que oportunidade bacana vocês têm aqui, ó. Eu estou aqui para ajudar, para ensinar o que vocês precisarem para ir para Israel. Tem alguém dizendo aqui também, ó. Já conheço Israel vendo seus vídeos. ó Isso é que legal. bacana, isso é bacana. Viaja junto com a gente, né? Isso é bacana também. A internet proporciona isso hoje, né? Eu estava Exato. justamente conversando esses dias o privilégio que nós temos. Meu pai mesmo tem 60, vai fazer sábado ele faz Aham. 66 anos, não esteve ainda em Israel, morou na Europa por 17 anos, nós estamos Nossa. perto, e ainda não teve esse privilégio. Esse ano eu vou levá-la. Minha mãe eu consegui levá-la há 2 anos atrás, mas nós somos uma geração privilegiada, porque esse conhecimento que nós temos agora, meu pai não teve, minha mãe também Exato. não. Então, isso é bacana. A internet dá essa oportunidade e quem ainda não foi, acompanhando aqui também o nosso conteúdo, pelo Viagem pela Bíblia, já consegue ter uma ideia de como vai ser quando elas forem para Israel e pisar aí nesse país tão bacana, que vai além, como eu sempre falo, da parte espiritual, bíblica. É um país muito, muito top, muito completo. Existem partes ali, o Mar Morto, por exemplo, uma parte do país que não tem nenhum lugar do mundo 400 metros abaixo do nível do mar. Enfim, existem ali. Se eu começar a falar aqui, a gente foge Eu- do tema. Então, eu vou deixar você falar e é, vou ouvir um pouquinho. não, Como tranquilo. nós vamos fazer, Rodrigo, Perfeito. E o para legal é poder quando a chegar em gente. Israel com essas milhas aí? Ajuda aí, por favor. Vamos lá. Só pegando um pouco o gancho do que você estava falando, o legal das viagens é que a viagem ela é uma experiência, né? E toda vez que a gente vai para algum lugar, a gente, além, lógico, de conhecer mais a cultura do lugar, o povo, etc., a gente tem experiências diferentes do local que a gente vive, do local que a gente mora, né? Então, seja uma viagem, às vezes, eu, por exemplo, eu sou de Salvador. Se eu faço uma viagem aqui dentro do Brasil, por exemplo, para Gramado, é uma viagem completa, é uma cidade completamente diferente de Salvador, então é uma experiência diferente. Se eu vou para um outro país, mais ainda, né? Como você citou aí o caso do Mar Morto, então, assim, além, né, da gente conhecer a história, a gente conhecer a cultura, a gente tem experiências que a gente só vai viver em determinados lugares. Então, eu sou apaixonado por viajar justamente por conta disso. São experiências e histórias que fica para a gente para o resto da vida, sabe? É legal a gente assistir. Eu sou um cara que assisto muito vídeo de viagem porque eu gosto de acompanhar e até desperta um desejo em ir naquele local, mas nada melhor do que a gente, né, estar presente naquele lugar e viver as nossas próprias experiências ao invés de assistir as experiências dos outros. Lógico, não desmereço, eu sou um cara que assisto muito, mas a gente poder viver isso é muito melhor. E aí, só mandar um abraço aqui rapidinho para Diego, mandar um abraço aqui para Marcinho, a galera que é fabricante de milha aqui, tá? Mandar um abraço para Pérola, galera fabricante de milha. Mas vamos lá, pessoal. Então, vamos entrar aqui no assunto em relação a como chegar em Israel de forma gratuita, tá? Vou até pegar o gancho aqui de algumas perguntas que a galera falou aqui. Tem um pessoal perguntando em relação a aplicativos para pagar boleto. Vou falar sobre isso também, porque isso faz parte aí da jornada do acúmulo de milhas, tá? Então, assim, quando a gente fala
inicialmente no acúmulo de milhas, a gente tem algumas formas, né? Eu vou citar aqui algumas dentre várias, só para o pessoal ter uma ideia em relação ao acúmulo fora o cartão de crédito. Então, por exemplo, hoje quem está aqui no Brasil e tem um veículo, você consegue abastecer seu carro, sua moto, etc., nos postos de gasolina, ganhar pontos, esses pontos viram milhas, que consequentemente viram viagens, ou vira dinheiro de volta que você pode vender e com esse dinheiro você banca parte da sua viagem. Hoje com Uber, com alimentação, que mais? Com hotéis, com viagens, com transferências, com pagamentos de boletos, várias opções, você consegue gerar milhas. Uma coisa que a galera me pergunta muito é em relação ao pagamento de boleto, e é legal tocar nesse assunto aqui, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, estão me cobrando taxa para pagar determinado boleto. E eu sempre falo, vale a pena, não vale a pena? Depende. Por quê? Um boleto, vamos supor, de R$ 1.000 que me cobre 3%, 2% de taxa, vamos supor 2% de taxa, ele vai me cobrar aí R$ 20, né? Para gerar aquele boleto, para pagar aquele boleto de R$ 1.000. A depender do cartão de crédito que eu tenha, a quantidade de pontos que eu vou receber vale muito mais do que esses R$ 20 que eu estou pagando. Então, não significa que pagar a taxa é ruim. Você, ao invés de conseguir aquela milha de forma 100% gratuita, você vai conseguir aquela milha de forma barata. E está tudo bem. Você vai viajar muito mais barato daquela forma também. Tá? Então, assim, é só fazendo um adendo que eu vi aqui algumas perguntas em relação a isso. Mas beleza, acumulou suas milhas. Rodrigo, o que é que hoje eu consigo... quais são os locais, quais são as companhias aéreas que eu consigo viajar hoje para Israel? As duas melhores companhias aéreas aqui para viajar hoje para Israel é a Latam e a TAP. A Latam, né, tem voos direto para Tel Aviv, se eu não me engano, de São Paulo para Tel São Aviv, Paulo, né? exato. Voos direto de São Paulo para Tel Aviv. E pela TAP, o interessante é que assim, todos os voos fazem conexão em Lisboa ou Porto, mas a grande vantagem é que hoje tem voos direto do Brasil para Portugal, saindo de vários lugares. Então tem saindo de Recife, de Brasília, de Fortaleza, de Porto Alegre, do Rio, São Paulo, Salvador. Então se torna um voo também confortável, que aí vai fazer uma dessas cidades, Lisboa, Porto, Tel Aviv, e a quantidade de milhas que você precisa para esses voos da TAP geralmente são menores do que na Latam Pass. Nem sempre a quantidade menor de milhas significa que a passagem, entre aspas, mais barata. Por quê? Hoje existem promoções que eu consigo transferir meus pontos, esses pontos eles viram milhas com uma bonificação. Exemplo, uma promoção que está acontecendo hoje. Se eu transferir pontos do meu programa de banco Livelo, que é o programa do Banco do Brasil, Bradesco, e que outras pessoas podem se cadastrar, e eu transferir para Smiles, eu ganho 100% de bônus. Então, se eu tenho, sei lá, 20 mil pontos na conta, vão virar 40 mil milhas. Se eu tenho 50 mil pontos, vão virar 100 mil milhas. E esse tipo de promoção acontece com a Latam e acontece também com a TAP. Por que eu estou falando Latam e TAP? Porque é o nosso foco aqui para a viagem de Israel. Então, beleza. Aí por que eu estou dizendo? Nem sempre o que tem menos milhas. Porque, às vezes, se você pega uma promoção dessa, né, de 50 mil pontos que vão virar 100 mil milhas na Latam, e a passagem na Latam está custando 70 mil milhas, por exemplo, significa que, na verdade, eu gastei 35 mil pontos, né, metade. Lá na TAP, pode ser que eu gaste 53 mil milhas, mas naquele momento que eu transferi, não está rolando nenhuma promoção com 100%, está rolando uma com 50%. Então, na verdade, eu vou precisar gastar uma quantidade maior de pontos para gerar aquela menor quantidade de milhas, entre aspas. Então, assim, não é necessariamente a quantidade de milhas dentro do programa de fidelidade. A American Airlines, por exemplo, se eu quiser ir para os Estados Unidos, eu gasto 40 mil milhas ida e volta para ir para o Havaí. É excelente. Mas você gerar 40 mil milhas na American Airlines, às vezes é muito mais difícil do que você gerar 100 mil milhas na Latam para fazer essa mesma viagem. Então, também tem
esse porém. Beleza? Precisa Então, conhecer um pouco de cada, né? precisa conhecer um pouco de cada um desses programas e é por isso Legal. que é interessante você ter o cadastro nesses programas de fidelidade e que é totalmente grátis, tá? Então, é ter essa visão. Beleza, Rodrigo, você falou comigo em relação à transferência com bonificação, igual a transferência que está rolando hoje da Smiles. Como é que eu faço para mapear essas promoções? Galera, uma dica que eu dou quando você se cadastra nesses programas de fidelidade, existe lá, deseja receber nossas promoções por SMS, por e-mail, por notificação no aplicativo, é só você colocar lá sim. Toda vez que chegar alguma promoção, você vai receber ou um e-mail, ou um SMS, ou simplesmente uma notificação no seu telefone ou no computador. Tudo que aparece lá é bom? Não. Então, nem tudo que o nome é promoção, de fato é promoção, então você precisa conhecer um pouquinho mais em relação ao que é bom e ao que não é. Por que eu estou dizendo isso? Tem promoções, por exemplo, que você transfere e ganha 60% de bônus. É bom? Para quem não conhece, é bom. Mas para quem conhece e sabe que tem promoção com 100, para que eu vou transferir com 60 se eu sei que tem com 100? Acontece com frequência? Acontece com frequência. Da Smiles, por exemplo, a gente está em março, a gente já teve esse ano, acredito que umas 5 ou 6 promoções dessa. Então, se fosse pegar, entre aspas, uma média, é como se fossem 2 promoções por mês. Ninguém transfere ponto todo dia, né? Geralmente se acumula e aí você encontra uma janela de oportunidade para jogar suas milhas e dessa forma você utilizar. Então, ficar ligado nessa janela de oportunidades. Outra coisa, tem algumas companhias aéreas, e aí vou citar novamente a Smiles, que você consegue reservar uma passagem aérea com milhas mesmo sem ter essas milhas, que é um programa chamado Viagem Fácil. Você faz a reserva, você tem até 60 dias da data da viagem para quitar. Então, eu tenho uma viagem programada para novembro desse ano. Eu ainda não tenho essas milhas, mas eu sei como conseguir essas milhas até 60 dias antes da minha viagem. Pô, o preço apareceu legal? Faz a reserva pelo Viagem Fácil. Você paga uma taxa de R$ 120. Às vezes tem promoção que cai esse preço. E quando você quita a passagem, você ganha 4.000 milhas de volta. 4.000 milhas de volta é equivalente aí entre 80 e 100 reais. Então, na verdade, é como se você estivesse pagando entre 20 e 40 reais. E a depender da promoção, às vezes você ganha por fazer a reserva. Eu já fiz muito isso. Eu já tive oportunidades para usar o Viagem Fácil, que a taxa era de 60 reais. E eu ganhava essas 4.000 milhas, que vale, como eu falei, de 80 a 100. Então, eu fazia a reserva de algo que eu já sabia que eu ia, quitava e ainda ganhava mais milhas do que o dinheiro que eu gastei. Então, Aí também entra o que nós falamos no começo, né? A é, importância do conhecimento. isso. Então, é uma estratégia Show. também. Você está gerando milhas ou está gerando dinheiro com algo que é o conhecimento e não simplesmente, tipo, para quem entende, sabe? Para umas pessoas vai falar, pô, gastar 60 reais para isso, gastar 80 reais para isso é um absurdo. E não, você consegue simplesmente usar essas estratégias aí e acumular essas milhas. Então, você consegue fazer um bom planejamento para viajar, mesmo que naquele momento você ainda não tenha esses pontos e essas milhas, tá? E aí outro ponto importante são os clubes de milhas. Clube de milha é uma assinatura paga, tá? É diferente de programa de fidelidade. Programa de fidelidade é gratuito. Clube de milha é pago. Só que o clube de milha, ele pode ser um investimento. Por quê? Você vai pagar todo mês um valor e vai receber uma quantidade de pontos, uma quantidade de milhas, além de benefícios. Se você souber o momento certo de entrar nesse clube de milhas, o valor que você está pagando para cada 1.000 milhas, porque no mundo das milhas tudo a gente fala o milheiro, que é o lote de 1.000 milhas. Então é o quanto eu pago para cada 1.000 milhas. Se eu consigo assinar o clube a um valor que o milheiro, né, o lote de 1.000 milhas, ele é mais barato do que o valor de mercado, ou seja, mais barato do que eu consigo vender,
que hoje é possível vender as suas milhas, eu estou entrando no investimento positivo. Por quê? Ou eu vou usar essas milhas e viajar com desconto, ou eu vou vender essas milhas, receber um lucro em cima dessas milhas, e esse dinheiro eu vou usar para o que eu quiser. Como? Eu posso usar para pagar minha passagem aérea ou parte dela, eu posso usar para pagar minha hospedagem, eu posso usar para pagar um pacote de viagens, eu posso usar para alimentação, eu posso usar para o que eu quiser. As milhas valem dinheiro, então eu vendo essas milhas, eu fico com o dinheiro. Então não necessariamente a gente precisa da milha para emitir a passagem. Às vezes eu posso vender a milha, pegar esse dinheiro e comprar a passagem que eu quiser. Eu, particularmente, para quem viaja, para quem emite passagem aérea, a emissão da passagem com milhas ela é mais vantajosa do que vender as milhas e comprar passagem. Só que a questão é, nem sempre a companhia aérea que você quer viajar é a companhia aérea que você tem milhas. Ou seja, se a companhia aérea X está mais barata e eu não tenho as milhas, eu vendo as milhas da que eu tenho para pagar a passagem aérea da que eu não tenho. Legal, legal. E existem alianças de companhias também, né? Grupos. Existem. Isso, existem muitos grupos. Por exemplo, a TAP. A TAP faz parte da Star Alliance. Então, quando eu falo viajar com a TAP, não necessariamente você vai viajar com a companhia aérea TAP. Você pode viajar com companhias aéreas parceiras da TAP. Então, eu até citei, o voo vai ser alguns lugares do Brasil, Lisboa ao Porto e de lá para Tel Aviv. Mas às vezes você pode pegar um voo da Turkish, que é parceira da TAP, e vai fazer um voo São Paulo-Istambul, Istambul-Tel Aviv. Ou vai pegar um voo da Egypt Air, que vai fazer São Paulo-Cairo, Cairo-Tel Aviv. Então, eu dei o exemplo de Porto-Lisboa, mas isso aí pode acontecer com várias outras companhias aéreas parceiras, né? Então, essas alianças hoje são fundamentais, inclusive o contrário. Quando você, às vezes, paga uma passagem aérea e viaja com uma companhia aérea dessa, ao invés de você pontuar nessa companhia aérea e simplesmente ficar com ponto perdido, ponto solto em uma companhia aérea que talvez você nunca mais viaje, joga para uma companhia aérea nacional que vai acumular pontos juntos com os pontos que você já tem, que aí você sim vai usar. Agora, fiz uma única viagem na minha vida de Turkish Air e pontuei lá. Para quê? Você simplesmente jogou dinheiro fora. Se você, por exemplo, jogasse na parceira, jogasse na TAP Miles and Go, por exemplo, eu tenho certeza que isso, somado à quantidade de outros pontos que você vai acumular aqui, você consegue fazer uma viagem. Total sentido. Legal, legal. É. E hoje, para Israel, com a tua experiência aí, quantos pontos são necessários Legal. para poder hoje sair do Brasil? Que seja de São Paulo, que seja do Nordeste, que seja do Rio. Nós queremos chegar em Israel. Vamos lá. O que a gente precisa aí hoje? E foi bom você tocar nesse assunto de seja São Paulo, seja Rio, etc., que eu às vezes vejo muita gente falando assim, passagem aérea saindo da minha cidade para tal destino é muito caro. E depende. Eu digo muito isso porque às vezes, por exemplo, se eu colocar uma passagem hoje de Salvador para Israel, pode ser que eu pague um valor muito mais alto do que se eu comprar uma passagem de Salvador para São Paulo e aí de São Paulo comprar a passagem para Israel. Exato. Então, às vezes a pessoa tem isso na cabeça também, sabe? Eu obrigatoriamente preciso comprar a passagem aérea saindo da minha cidade. Não. Às vezes você pode quebrar essa passagem. Você compra saindo do lugar que está mais barato e compra um voo para aquele lugar que você desmembrando, geralmente sai mais barato porque você não precisa viajar pela mesma companhia aérea. Você pode viajar pela companhia aérea que está mais barata. Então você consegue quebrar isso. Eu estou fazendo um voo agora em maio para a África do Sul, que meu voo foi comprado saindo de São Paulo. Eu comprei uma passagem à parte Salvador-São Paulo e que saiu infinitamente mais barato do que se eu tivesse comprado a passagem Salvador, algum local, África do Sul. E muitas vezes, Rodrigo, até mesmo comprando a ida e a volta separados, né?
Sim, sim, exato. Com milhas também tem essa vantagem, tá? Porque às vezes Isso é muito legal. quando você compra às vezes a passagem aérea no dinheiro, e isso vale mais para voo internacional do que voo nacional. Quando você compra só um trecho para um voo internacional, às vezes ele custa praticamente o mesmo preço da ida e volta. Mas quando você compra com milhas, independente se você comprar a passagem ida e volta ou comprar só a ida, o preço da passagem é o mesmo. Então, às vezes, você vai fazer uma viagem, por exemplo, Israel e Egito. Eu posso comprar o meu voo de ida para Israel e o meu voo de volta saindo do Egito, não necessariamente de Israel, porque senão eu vou ter que voltar do Egito para Israel, para de Israel voltar para o Brasil. Então eu consigo quebrar isso. Lógico, dá para fazer isso no dinheiro. Quando você coloca multidestinos, dá também. Mas se você vai comprar sozinho uma passagem de ida e depois lá na frente vai comprar uma passagem de volta, às vezes você vai pagar muito mais caro por isso. E aí, falando em relação à quantidade de milhas que são necessárias para viajar para Israel, tá? Hoje, o local mais barato é com a TAP Miles and Go, é o programa de fidelidade da TAP, que você consegue passagens por 53 mil milhas o trecho. Então, 106 milhas, 106 mil milhas ida e volta. A Latam já fez algumas promoções que chegou até a ficar mais barato do que isso. Mas, via de regra, se você quiser pesquisar, assim, hoje, eu quero pesquisar hoje, quero emitir uma passagem aérea hoje para viajar numa data futura. Vai ser mais fácil você encontrar uma passagem mais barata, né, pela TAP Miles and Go do que por outro programa de fidelidade. Mas não necessariamente significa que os outros programas de fidelidade não venham a ter passagens mais baratas. Só que eles só vão ter passagens mais baratas se eles fizerem promoção. A TAP, ela não costuma ter tanta promoção de passagem. Ela tem um preço, tipo assim, um preço piso. Então, o preço mais barato que você vai encontrar é esse. E qualquer voo na baixa estação, por exemplo, vai ser aquele valor. E aí, na alta estação, vai ser um valor um pouco maior. Geralmente, na baixa são 53 mil, na alta são 79 mil. Mas também não significa que você não pode comprar uma passagem aérea na alta estação pelas 53 mil milhas, porque se você compra com antecedência, você consegue garantir preços melhores. Legal. Aí vai de uma pesquisa, né? Fazer uma pesquisa, tá sempre controlando, tá sempre. Legal. Isso, E esses pontos aí, você fala já saindo do Brasil até Israel, ou esses pontos são até Portugal, depois de Portugal é emitido outra passagem? Não, já até Israel, tá? Destino Existe final. até isso. E aí, por exemplo, eu consegui uma forma de baratear. Exemplo, peguei uma passagem até Portugal, para dar o exemplo de Portugal. Geralmente uma passagem para Portugal em promoção pela mesma TAP custa 39.500 milhas. Então, ao invés de eu pagar 53 mil milhas até Tel Aviv, eu pago 39.500 até Portugal. E às vezes eu posso emitir um voo de Portugal para Israel com milhas de uma outra companhia aérea que talvez a soma dessas duas passagens seja menor do que essas 53 mil milhas. Ou, às vezes, eu encontro um voo de Portugal para Israel em dinheiro a um custo menor do que o custo dessa diferença de 53 mil milhas para 39 mil milhas, sabe? Essas 14 mil milhas de diferença. Então, existem algumas jogadas, algumas estratégias que a gente consegue fazer. Um exemplo é a galera que está indo para a Copa do Mundo aí no final do ano em Doha. Você comprar uma passagem direto para lá sai muito mais caro do que algumas estratégias que você consegue fazer. Exatamente. E entra aí a questão do stopover também, né? Também. Entra aí a questão. Pois não, vai lá. Não, eu ia falar o stopover para quem não conhece, galera, é você ficar em mais de um lugar ao preço de um único lugar, talvez pagando um pouquinho mais por conta da taxa de embarque. E aí, novamente, você
aumenta a sua experiência, você acaba fazendo voos direto, né? Porque ao invés de você ficar um bom tempo no aeroporto, você consegue ficar alguns dias naquele lugar. Então, o stopover também é uma alternativa. Então, vamos supor, pegando Portugal de novo como exemplo, vou para Israel, ao invés de fazer uma conexão em Porto ou Lisboa, eu posso fazer um stopover. Então, eu posso ficar um dia, 2 dias, 3 dias em Portugal e depois seguir viagem para Israel. Ou na volta de Israel, eu posso ficar um dia, 2 dias, 3 dias em Portugal. Eu fiz um stopover até uma vez estranho, mas que eu queria muito fazer, que foi uma viagem que eu fiz para o Egito. Eu saí do Brasil, ao invés de eu seguir cruzar o Oceano Atlântico em direção à África, eu subi, fui para Nova York, fiquei 2 dias em Nova York e de Nova York eu desci e fui para o Cairo. Mas por quê? Eu queria passear, eu queria aproveitar para fazer compras. Meu voo de volta era um voo voltando do Egito, então teoricamente na alfândega não tem aquele negócio de voltou dos Estados Unidos, vamos ver a bagagem, aquelas historinhas todas. Então, foi interessante, a gente passeou, curtiu, fez compras, depois foi para o Egito e na volta, tudo bem. Com uma única passagem. Com uma única passagem. Legal. E pegando aí sempre a questão de Portugal também, que a gente está batendo aí em cima de Portugal, porque pela TAP, né? Mas igual você falou, que geralmente é Lisboa ou Porto, correto? Isso. A conexão Lisboa na ou Europa. Porto. Então a pessoa pode fazer Brasil, Lisboa, Lisboa, Tel Aviv, na volta, Tel Aviv, Porto, não mais Lisboa, Porto, Brasil. Então, 3 lugares com uma única passagem. Exatamente, total, pode. Muito legal isso aí. E isso é para a galera entendendo que existe aí uma série de oportunidades que muitas vezes, por falta desse conhecimento, por falta dessas dicas bacanas, a gente acaba perdendo. Faz um voo direto, cansado, chega lá do outro lado já cansado, acaba nem aproveitando muito, sendo que nesse trajeto dá aí para aproveitar muita coisa. Que legal, Rodrigo. Exato. Ó, só pegar aqui, minha filha que chegou aqui. Ei, princesa! Já veio papai. Mas é A exatamente minha eu isso, tive que cara. trancar lá dentro com a mãe dela também, porque senão quer ficar aqui. Aí, até tocando nessa questão do stopover também, né? Eu emiti recentemente um voo para meu sogro. Meu sogro vai fazer um cruzeiro. E o cruzeiro dele sai por Istambul e volta por Atenas. E olha que engraçado o voo. Ele vai sair do Brasil, vai fazer stopover em Amsterdã. De Amsterdã, ele vai para Istambul. Aí fez o cruzeiro, parou em Atenas. Na volta, ele vai sair de Atenas, vai fazer stopover em Paris e depois vem para o Brasil. Então, com uma passagem, ele vai para 4 lugares. Vai para Amsterdã, vai para Istambul, vai para Atenas e vai para Paris. E aí, da mesma forma, tem várias formas de encaixar isso também para quem vai para Israel. Que legal, que legal. Imagino que os seus alunos ficam apaixonados com você, com essas dicasinhas aí de... Aí a galera do Fábrica de Milhas aí. A galera bota aí o hashtag T11, T10, T9, a turma aí. Legal, legal. E assim, para acumular essas milhas, hoje, cartão, vamos falar aí de cartão. Quais são os melhores cartões para poder pontuar, para poder estar acumulando? Porque é interessante também que não são apenas as milhas, mas os pontos também dos cartões, né? Sim. Eu vou falar aqui, já que você está em Israel, e eu sei que também tem muita gente que te acompanha que mora na Europa, eu vou falar aqui tanto de cartões brasileiros quanto de cartões internacionais, tá? Então, assim, cartões brasileiros, tô vendo a galera aqui, ó, T10, T9, T8, que massa. Então, assim, cartões de crédito hoje, aqui no Brasil, em termos de pontuação,
O cartão de crédito de mais fácil acesso e que mais pontua é um cartão de mercado, que é o cartão de crédito do Pão de Açúcar. Para cada R$ 1 gasto, você ganha 1 ponto. Tá? Assim, existem outros cartões? Existem. Só que existem alguns cartões que são mais alta renda, como o Bradesco Eterno, como o BRB Dux, como o Banco do Brasil, o BB Altos. Tem alguns cartões do Santander que em períodos de promoção, como está rolando nesse momento, promoção bateu, ganhou, você também consegue ganhar 4 pontos para cada real, 5 pontos para cada real, que no final das contas, com dólar hoje, é praticamente 1 ponto por real gasto, né? 4 pontos por dólar, 5 pontos por dólar, praticamente hoje é 1 ponto para cada real. Então, seriam alguns cartões de crédito, algumas opções de cartão de crédito aqui no Brasil. Ah, não consigo ter nenhum desses cartões. E agora, não posso acumular milhas? Não, não necessariamente. Como eu falei, né? Hoje, quem tem renda a partir de R$ 800 já consegue acumular, já consegue ter cartão de crédito que acumula milhas. Um exemplo é o cartão internacional do Tudo Azul. Então, seus gastos vão direto para Tudo Azul. Cartão de crédito internacional, na Europa, geralmente, a Europa não tem muito esse costume de pontos e milhas. Então, novamente, eu reforço essa questão do mundo de oportunidades que a gente tem aqui no Brasil e que a gente precisa fazer proveito disso, né? Mas na Europa, a galera tem muito costume do débito, muito costume de dinheiro, etc. Só que tem muitos bancos americanos que estão na Europa. E aí, esses bancos, eles oferecem cartões muito bons, tá? Eu digo que em termos de benefício, os cartões americanos, eles costumam, inclusive, oferecer melhores benefícios do que os cartões brasileiros. Mas quando a gente fala do mundo das milhas como um todo, aqui no Brasil é infinitamente melhor do que qualquer lugar. Então, a galera que está aí na Europa, pega um cartão de crédito da Chase, tem um cartão muito bom que é o Chase Safira, tem os cartões Amex. Para a galera que quer um cartão co-branded, que é um cartão vinculado a uma companhia aérea, aí já não é nem mais de banco americano, é o cartão da TAP. Então, quem da Europa pode ter o cartão de crédito da TAP, onde tudo que gasta no cartão se transformam em milhas da TAP. Você pode ter que mais? Cartões. É porque o da Chase geralmente ele é o melhor. Só que o que você precisa avaliar é em relação ao benefício, à anuidade e à quantidade de pontos. Porque assim, no Brasil é muito fácil você isentar a anuidade do cartão. Já lá fora é mais difícil de você isentar. Só que é isso, eles entregam tanto benefício que se você aproveitar esses benefícios, o valor que você paga da anuidade é um nada, sabe? E quando eu digo é um nada mesmo, porque É um investimento, né? oferece... Não, eu digo porque assim, dentre os benefícios que os cartões oferecem lá fora, tipo assim, X dólares de consumo no mercado tal. Então, você tem X dólares de consumo na Best Buy. Você tem X dólares de consumo no mercado. Você tem X dólares de consumo em determinada rede de hotel. Você ganha mais não sei quantos mil pontos para poder viajar. Você tem benefícios de sala VIP. Você tem X dólares para gastar com Uber. Então, se você vai pegando isso aí, no final das contas, o valor da anuidade é um nada, se você fizer o uso desses benefícios. Aqui no Brasil, a gente tem muito benefício de cartão, não chega aos pés dos cartões americanos. E quando eu falo cartão americano, é porque na Europa você consegue ter esses cartões americanos. Lógico. Tá? Aqui no Brasil, infelizmente, é mais difícil. Então, seriam, assim, de cartão de crédito hoje, falando para a galera, seria isso. Agora, tem um objetivo específico. Eu viajo muito com a companhia aérea Azul. Ter um cartão de crédito do Azul pode ser bom, porque é um cartão de crédito que dá 10% de desconto em tudo que você gasta na Azul. Você pode ganhar até 5,25 milhas para cada dólar gasto. Tem benefícios exclusivos de cliente top do programa de fidelidade. Então, assim, por aí vai uma série de benefícios que aquele determinado cartão dá. Então, qual é a ideia? Você definir seu principal objetivo, seu segundo objetivo, verificar a sua renda, seus gastos. E mesmo com renda e gasto, existe a possibilidade de você conseguir cartões superiores
a sua renda e seu gasto. Não se limita a isso. Ah, eu ganho R$ 3.000 por mês e tenho um cartão que precisa comprovar a renda de 5.000. Eu nunca vou conseguir. Não, pode ser que você consiga sim. Show, show. Legal. E os maiores erros que a galera comete aí que faz elas perderem tempo, dinheiro, felicidade, prazer com a família? Eu imagino que tem bastante, né? Tem. Porque tem muita gente que nem conhece o mundo das milhas, não sabe o poder que elas têm nas mãos e quais são os maiores erros. Esses são os famosos erros de baby milhas, né? Eu digo que a pessoa que ela está no mundo das milhas ou ainda está fora, nem sabe que existe e comete esses erros, são os erros iniciantes e são chamados os baby milhas, tá? Não é discriminando nada, não é só para a pessoa se enquadrar assim, falar, poxa, eu ainda sou uma pessoa iniciante no mercado, como é que eu faço para avançar? E aí, quais são esses principais erros, tá? Um erro muito comum, e isso acontece principalmente quem ainda não conhece o mundo das milhas, é deixar os pontos, as milhas expirarem, porque quando você não sabe que está acumulando aquilo, você está acumulando, mas ao mesmo tempo você está perdendo, né? Então, isso aconteceu comigo lá atrás. Eu tinha um cartão que pontuava, eu nem sabia que pontuava, e no dia que eu descobri que meu cartão pontuava, eu tinha uma quantidade de pontos no meu programa. Mas eu já tinha também perdido uma porrada de pontos porque simplesmente eu não sabia que aquilo existia. Então, assim, para mim foi E uma deixa eu abrir um felicidade. parênteses aí, então. Dá para recuperar esses pontos? Dá para recuperar, existe um custo para isso, e aí você precisa entender se esse custo vale a pena ou não. Por quê? Existem promoções que você consegue recuperar, você ganha uma bonificação essa que torna aquilo ali atrativo. Não é que é para você deixar seus pontos expirarem, para você pegar isso de volta. Porque assim, quando você perdeu seus pontos, você já jogou dinheiro fora. Mas existe uma forma de amenizar, e quando você ameniza muito bem se você aproveitar a promoção correta, sabe? Por exemplo, a Smiles tem uma promoção de 300% de bônus. Se eu deixar 10.000 milhas expirarem, na hora que eu recuperar, eu vou pagar um valor, só que ao invés de eu pagar pelas 10.000 milhas, eu vou ganhar 40.000 milhas. Eu vou pagar as 10 que eu perdi, mais 30.000 dos benefícios. Ó, o Natanael estava no ONTC, que massa, Natanael. Legal. Então, sim, dá para recuperar, mas assim, então um erro de baby milhas muito grande é esse, tá? De deixar os pontos expirarem. Outro erro muito comum é de transferir os pontos para programas de fidelidade sem benefício, sem bonificação. Igual eu falei, hoje está rolando a promoção do Livelo para Smiles com 100% de bônus. Quem não sabe disso, ou quem transferiu talvez anteontem, transferiu sem ganhar nada. A pessoa tinha 50.000 pontos, viraram 50.000 milhas. A pessoa que transferiu hoje tinha os mesmos 50.000 pontos que viraram 100.000 milhas. Dobrou simplesmente porque participou de uma promoção. E outra, um erro maior ainda do Baby Milhas é chegar hoje, fazer essa transferência, não saber que está rolando a promoção, não clicar na promoção dizendo que quer participar da promoção e fazer a transferência e não ganhar ponto nenhum. Então, esse é o pior ainda. É o que está transferindo no momento que está acontecendo a promoção, mas não sabe que aquilo existe e está perdendo dinheiro. Queimou os próprios pontos. Isso. Aí tem gente que troca por produto. Aí, a depender do produto, se você vender as milhas, você pode comprar 3 vezes aquele produto. Tem muita gente que às vezes vai fazer a emissão da passagem aérea sem fazer a conta. Então, simplesmente na cabeça dela, eu tenho essas milhas, vou emitir, é de graça, beleza, totalmente de graça. Mas, às vezes, se você vender a milha e comprar a passagem no dinheiro, você vai comprar a passagem e ainda vai ganhar algo em cima. Então, tudo é matemática, tudo é bem simples, tá? Porque às vezes eu falo assim, pode parecer difícil para algumas pessoas, mas na verdade, depois que você entra, se torna tudo muito simples. É igual quando a gente fala, por exemplo, de investimento, aí começa a falar da sopa de letrinhas. CRI,
LCA, LCI, CDB, etc. Depois que entra também nesse mundo, a galera vê que isso aí, na verdade, só é um jargão, né? Só é um Vira um dia a passo a dia passo, né? vira um passo a passo. Então, assim, é bem, bem simples. Legal, legal, show. E essa questão de recuperar, por exemplo, eu posso recuperar de um voo que eu já fiz? Consegue, consegue. Por isso que é legal você, lá que eu falei logo no início dessa nossa live, você fazer o cadastro nos programas de fidelidade, que é totalmente gratuito. Por quê? Se eu tenho vamos supor, estou cadastrado no programa da TAM, na Latam Pass. Fiz uma viagem, comprei uma passagem aérea com dinheiro, fiz a viagem e esqueci de pontuar. Depois eu posso pegar esse ticket, né? Aí pego lá o código do bilhete, vou lá no site, aí tem lá, solicitar milhas de voos feitos. Aí vou lá, coloco o localizador, etc. E aí, dentro de um determinado, aí varia, às vezes 10, 15, 20, 30 dias eu recebo essas milhas na minha conta. Agora, se eu fizesse essa viagem e eu não tivesse o cadastro na Latam Pass, e depois eu fosse fazer o cadastro na Latam para tentar recuperar os pontos, eu não consigo. Por quê? Porque eu viajei antes de ter o cadastro no programa. Entendi. Por isso a importância de fazer o cadastro nos programas de fidelidade, porque é de graça. Uma hora você vai precisar. Então, não toma tempo. Você entra no site, coloca lá seus dados básicos, você vai receber um número de programa de fidelidade. Hoje em dia, a maioria dos programas de fidelidade, o número é seu próprio CPF. Mas, enfim, é muito tranquilo. E assim, a pessoa está ali com desejo de viajar, está procurando passagem, fazendo a busca. Para ali meia hora, já se cadastra em todos os programas, porque às vezes você não sabe qual viagem, qual companhia que você Isso, vai viajar. Então já faz, já garante todas para não correr o risco de perder. Depois emite a passagem, aí é só alegria exata, depois. exatamente. Então, assim, dessa forma fica fácil, tá? Então, eu sei aqui, por exemplo, tem muita gente que às vezes chega atrasado na live, mas só recapitulando, né, aquela questão, ó. Você consegue ver como você está hoje, e quando eu digo como está hoje, se você tem ponto, se não tem, se o cartão pontua, se não pontua. Dei aqui algumas formas básicas e fáceis de já começar a acumular milhas. Passei aqui os dois principais programas de fidelidade para viajar para Israel, né, que é a Latam PES e a TAP, e a quantidade de milhas que é mais ou menos necessária para viajar. Então, com tudo isso, você já consegue fazer a sua emissão e viajar de graça para Israel. Pousou em Israel, aí até a rima, aí é com o Samuel. Então, Aí é com Samuel. É Israel com pousou, Samuel. pousou lá, aí o especialista está aqui, ó, para levar vocês. Legal. E assim, 99% dos cristãos têm esse desejo de conhecer Israel. Uhum. É o país que a Bíblia foi escrita. Então, o cristão em si tem esse desejo. Só para você ter uma ideia, antes desse momento aí que nós estamos passando, graças a Deus as fronteiras já foram abertas, mas em 2019, 82.500 brasileiros foram para Israel. Uau! Então, é um número... E vem crescendo, tá? Esse número vem Uhum. crescendo. Essa situação aí deu uma freada, mas agora, graças a Deus, já voltou, está voltando à normalidade. Mas o brasileiro, o cristão, tem esse desejo de conhecer Israel. E uma das barreiras é justamente a questão financeira, né? A gente sabe da realidade aí do nosso Brasil e muitas pessoas acabam não indo por questão caravanas, às vezes, um preço que não dá para a pessoa arcar com os valores, mas esses segredos aí já é uma questão da pessoa ir se programando. Ah, beleza, eu não vou conseguir nesse ano com milhas, eu vou ano que vem. Então, ela já reduziu totalmente, é tudo uma questão de se programar, né? É Isso. tudo uma questão da... E muita coisa do dia a dia dela que vai ser gerado esses pontos, sabe? Então, não é que ela precisa gastar mais.
ela é como eu falei, né? É o direito da pessoa ter esses pontos, ter essas milhas. E aí vai juntando, às vezes, pô, não tenho ponto suficiente para fazer a viagem. Você pode vender essas milhas e pagar parte da viagem. Ou como você falou, eu não consigo ir esse ano, mas eu sei que ano que vem eu já vou ter uma quantidade maior. Existem as milhas de investimento, que são as formas de você conseguir milhas de forma mais barata. Então, uma parte aqui eu acumulei de graça, então essa parte da viagem aqui é de graça. Essa parte aqui eu consegui comprar mais barato. Então, você reduz significativamente o custo da viagem. Total, total. E que muita gente também não sabe que é possível fugir do padrão normal, né? Por exemplo, o brasileiro conhece, ou ele vai para Israel de caravana, que aí a caravana já é um pacote fechado, passagem e o passeio em Israel, Uhum. ou ele vai sozinho. Ele compra a passagem, chega lá, ele se aventura. Nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Principalmente por se tratar de um país com a cultura totalmente diferente da nossa, o idioma, enfim. Então, esses dois modos. Só que é possível, assim como a passagem, ir quebrando essas barreiras aí, né? A pessoa Isso. pode ir sozinha, ou melhor, deixa eu achar uma forma melhor de explicar isso aqui. Ela fazer a passagem dela separada fora de uma caravana e, ao mesmo tempo, lá contratar um passeio. Uhum. Então, ela vai quebrar, ela não precisa fazer um pacote único. E nessa questão da passagem, tá aí um lance muito bacana, porque ela consegue economizar o passeio, talvez a caravana em Israel, ela não vai conseguir economizar tanto, mas já ela fazendo essa passagem, ela já quebra, e em vez de ela desistir do sonho de ir para Israel, ela vai se programando, vai, como você falou, no dia a dia ali, ela vai colocando um tijolinho em cima do tijolinho e vai construindo o sonho dela. Isso, e a depender da quantidade de milhas que ela tiver, Samuel, ela vende e pega o dinheiro e paga parte da caravana também. Total, total. Legal, legal. Eu acho que depois dessa Beleza? live, Rodrigo, nós só temos que organizar e ir juntos para Israel, hein? Maravilha, vamos, com certeza. Eu vi que você já esteve ali bem pertinho, no Egito, então Já, é só já. subir um pouquinho mais. Exatamente, cara. Eu tenho muita vontade, até por um papo que a gente estava conversando, né? Conversando com o Pedro Benoliel, tanto de coisa legal que ele estava contando de lá, assim, é uma vontade. O problema é assim, eu tenho um monte de lugar que eu quero ir, e aí eu vou botando. Por exemplo, eu estou indo para a África do Sul agora em maio. Tem 3 ou 4 anos que eu digo, eu vou para a África do Sul, e aí na hora acontece uma outra viagem e eu não vou. Vou para a África do Sul. Aí quando foi agora, eu resolvi ir. E esse ano eu vou para um lugar que eu não estava nem esperando ir, que é para Zanzibar, ilha de Zanzibar, na Tanzânia. Mas que eu também vou. Então, é muito louco, é muito louco. O que eu gosto é porque cada lugar que eu vou é uma experiência diferente, com certeza vai chegar esse momento também. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui o protocolo, ó. Eu tenho meu mapinha que eu vou riscando os lugares, né? E Massa. às vezes eu olho para ele e a vontade é de riscar ele todo. Exato. É conhecer todos os lugares. Exatamente. É, É isso tem aí. A gente tem que que Rodrigo. a gente tem que aproveitar. Eu sei que é difícil, não é para todo mundo conhecer todos os países, até porque se acaba abdicando de muita coisa, mas é experiência. Então, viajar é experiência, é enriquecedor. E aí, como você falou, né? Os cristãos que querem ir para Israel, a galera como um todo que quer ir, tem muita coisa legal, né? Como eu falei, eu sou uma dessas pessoas que tenho muita vontade de ir para aí. Legal, legal. E olha só, para a gente concluir aqui, fala um pouquinho aí das suas aulas, as próximas aulas gratuitas que você vai ensinar as pessoas a acumular Tá? mais milhas. Eu imagino que vai ser uma riqueza muito grande, muito grande. E as pessoas que estão assistindo agora, eu já te convido a se cadastrar
nessas aulas e quem vai assistir depois também, porque a live vai ficar gravada aqui. Então, Perfeito. eu creio que a galera vai passar aí e esse assunto vai mexer com a galera. Galera, ó, vocês que chegaram atrasados, acompanhem aí o Samuel, a live vai ficar gravada, então vocês conseguem assistir. E para quem ainda não se inscreveu, né, na semana do dia 4 de abril até 7 de abril, eu faço um evento que é a Semana do Fabricante de Milhas. É um evento online, né, e é um evento também totalmente gratuito, onde em cada aula eu vou trazendo conteúdos completamente enriquecedores, sabe? Eu gosto de falar isso porque tem muita gente que diz: esses eventos gratuitos não servem para nada, só serve para falar de você, não sei o quê. Não, não existe isso na Semana do Fabricante de Milhas. É um evento que realmente você sai de lá transformado, porque assim, cada aula tem teoria, tem prática, e se você quiser, você já sai da aula colocando aquilo em prática. Então, cada dia você tem uma prática diferente que você pode fazer, tem material de apoio, etc. Então, é uma semana totalmente enriquecedora, que começa do dia 4 e vai até o dia 7 de abril, e que vocês já podem fazer as inscrições, tá? Então, o link está lá no meu perfil, é só clicar lá e se inscrever, que é a Semana do Fabricante de Milhas. Legal. Essa live aqui, 1 hora que nós ficamos juntos aqui, já recebemos conteúdo aí de muito valor, muito valor. Imagine 4 dias direto, focados, aprendendo sobre milhas. Sendo, eu vou estar lá, hein? Perfeito, te espero lá, cara. Já me inscrevi, vou estar lá aprendendo sempre mais. E assim, você vai ser sempre o nosso referencial, tá? A galera quiser aprender mais sobre as milhas, sobre pontuação, o Rodrigo Góes é o nosso referencial. Então, só tenho aqui, cara, te agradecer de coração. Gratidão pela tua vida, gratidão pelo teu tempo, a tua disponibilidade e por nos enriquecer com o teu conhecimento. Porque Obrigado. Conhecimento é riqueza. Obrigado. Eu que te agradeço muito pelo convite, tá? E agradeço aí também ao pessoal aí pela participação. E com certeza a gente vai se encontrar aí em Israel em algum momento, tá? Show, Obrigado. show. Uma galera aqui, ó, uma galera mandando perguntas. Pessoal, todas essas perguntas eu tenho certeza que na semana do treinamento do Rodrigo vocês vão conseguir entender cada uma delas. Isso, muito obrigado pela participação de vocês. Rodrigão, um abraço, hein? Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, teus projetos. Amém. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.